Oi, gente, olha aqui que vem chegando a Tio Igor para mais uma aulinha de língua portuguesa. E aí, hoje o tema é mais na nossa essência nordestina. E para isso eu escolhi, para que a gente começar a aula de hoje, com a musiquinha do Alceu Valença, um ícone da música nordestina, música pernambucana, né? E aí, você, papai, você, mamãe, essa música aí é mais para você conhecer, né? Mas é tipo assim, o papai e a mamãe com certeza conhecem, tá? Pera aí. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Na bruma leve das paixões que vem de dentro, tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento, e o sol quarando nossas roupas no varal. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. Tu vens, eu já escuto os teus sinais. A voz do anjo sussurrou meu ouvido. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. Que tu virias numa manhã de domingo. Ah, não, a pessoa vir na manhã de domingo é muita sacanagem. Ah, não, deixa pra lá, vem só vem na manhã de domingo. E o pior é que ela vem e ela nem avisa, ele tá ouvindo os sinais dela. Não, gente, vamos pro nosso slide que a gente ganha mais. E se negócio da mulher ficar, né? Lá ela tá vindo, mas ela não vem. Ela vem na manhã de domingo, né? Hora do Totoleque lá do povo. O povo vai matando lá o Totoleque. E a pessoa vem com, não, sei não. Eu vou pra casa da minha mãe no domingo de manhã, porque enfim é minha mãe. Mas eu lá vou chegar na casa do Zé. Ei, mãe, olha aí, ei. Vamos lá, gente. Hoje a gente vai falar sobre cordel e a métrica do poema de cordel. Tá bom? Então a gente vai entrar aí, adentrar no mundo do cordel, que é uma fofura, uma belezura, tá? E é um exemplo pra gente, tá? Pra gente nordestina, a gente tem que ter orgulho dessa literatura, tá? Primeiro, nunca passa. Eu vou aproveitar e já apertei aqui, eu vou botar logo meu negocinho aqui, tá? Então vamos começar. Literatura de cordel, tá? Literatura de cordel é uma manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do interior nordestino, tá? Então, o cordel, ele é algo nosso, ele é algo nordestino, tá? Ele é muito, ainda tem algumas, né? Ainda tem alguns escritores, alguns autores de cordel, mas ela já foi muito mais forte. A gente vai ter ainda aí, né, a explicação, mas é algo nosso, a gente tem que ter orgulho, é algo do nosso interior, tá? Algo muito forte, tá? Os locais onde ela tem grande destaque são no estado de Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Pará, Rio Grande do Norte e Ceará. Cearázinho rei de açúcar, meu. Por esse motivo, o cordel nordestino é um dos mais destacados no país. No Brasil, a literatura de cordel adquiriu força no século XIX, sobretudo entre 1930 e 60. Muitos escritores foram influenciados por esse estilo, dos quais se destacam João Cabral de Melo Neto, Ariano Suassuna e Guimarães Rosa. Caso vocês não saibam quem são eles, né? Ariano Suassuna é o autor do Alto da Compadecida. Não existe um ser humano que não tenha assistido o Alto da Compadecida. Um ser humano brasileiro, se não assistiu é porque não nasceu ainda ou então tá vacilando. Corre lá, para essa aula e vai assistir o Alto da Compadecida, depois tu volta, tá?
Ó, origem do cordel, tá? O termo cordel é de herança portuguesa. Essa manifestação artística foi introduzida por eles no Brasil em fins do século XVIII. Gente, é algo incrível como nossa cultura, né, aglutinar é engolir, né, a cultura deles. Eles trouxeram e a gente moldou e transformou em algo nosso. Uma coisa que também é da cultura portuguesa, né, eu não lembro se é portuguesa ou é francesa, são a festa junina, as quadrilhas. Vocês sabem que aquelas roupas pomposas e tudo representam os bailes que tinham, né, os bailes da realeza, né, europeia daquele tempo lá. E aí, quando o Vô trouxe para cá, a gente transformou numa dança, né, quadrilha junina, tá? E assim acontece com o cordel, tá? Na Europa, ela começou a aparecer no século XII em outros países, França, Espanha e Itália, e se popularizando no período do Renascimento. Então aí já é muito antigo o cordel, tá? Em sua origem, muitos poetas vendiam seus trabalhos nas feiras das cidades. Todavia, com o passar do tempo e o advento do rádio e da televisão, sua popularidade foi decaindo. Então esse é o ponto que eu queria chegar. Gente, antigamente não tinha rádio, aliás, não tinha TV, antigamente não tinha meios de se informar sobre as coisas. E os cordéis, rádio era um negócio altamente chique, né, tia? Muito. Rádio, o início, assim, antigamente, rádio era algo muito chique, né? E a TV, pelo amor de Deus, a TV é de 60, chega aqui no Brasil. 70, chegou aqui no Brasil forte em 70, né? Não, não, não. Não, foi antes. A cores foi que acho que foi. As cores foi 70, né? Foi. Uhum. Enfim, olha, vocês falam que isso aí com o tio Elvis. Mas, tipo, antes as pessoas não tinham esse contato, tá? Com essas informações. E os cordelistas que chegavam contando o que acontecia no mundo através dos cordéis, né? Eles chegavam nas feiras, abriam a maletinha e aí deixava lá os cordéis à mostra e eles ficavam lá mostrando, recitando partes dos cordéis para que as pessoas se interessassem e comprassem, tá? Algumas pessoas, né, muitas na verdade, nem sabiam o que estava escrito lá, mas compravam porque achavam bonito o que o fulano disse. E aquele cordel, ele era uma porta, assim como qualquer livro, é uma porta para o mundo, tá? E aquele cordel era bem simples, eu não sei se eu lembrar aqui, eu ainda vou colocar. Mas os cordéis, eles foram grandes, teve grande importância na difusão das notícias e da cultura nordestina, tá? Aí, hoje, com o tempo, né, que aí, tipo, chegou a televisão, chegou o rádio mais fácil, aí a internet, os cordéis já não são mais tão falados, tão usados assim, mas você ainda tem muito canto que vende ali em banquinhas ali da Praça do Ferreira. A gente tem muita. No Dragão do Mar, em épocas que não existe um vírus tentando sobreviver na nossa humanidade, além do Dragão do Mar tem um cordelista que ele vende. Eu estudei com um dos maiores cordelistas do nosso Ceará, né? E aí é muito bacana. Eu estudei com um grande cordelista, Estéreo Torquato, magnífico. Professor Elvis também, o professor Elvis é vizinho de um cordelista muito famoso também. Quando ele, gente, eu soube disso ano passado, quando ele me contou, eu fiquei assim, meu Deus do céu, que doideira. E aí, assim, vai sobreviver na cultura. E eu, como eu sou estudante de letras, assim, obviamente sou professor de português, estudante de letras, eu pude ver que essa cultura, à medida que o tempo passa, sempre vai ter alguém mantendo ela viva, porque o cordel é poesia, tá? O cordel é uma obra de arte. Vamos lá, principais características da literatura de cordel. A tradição literária regional, né? Então vai ser algo nosso, é daqui, é o jeito nordestino de se falar, oposta à literatura tradicional. Enquanto a literatura tradicional ela vai estar aquele jeito, né? Será que
Capitu, ou sei lá, Candinho, ou sei lá, seja quem for, né? No cordel, ele é voltado para o público mais pobre. Como eu falei para vocês, eles eram vendidos na feira. E aí, se o cordelista fizesse um livro muito complicado, o público não ia se interessar. Então ele vai totalmente contra o que a gente tem na literatura tradicional. É uma literatura voltada para o grande público, tá? O gênero literário em versos, então lembra como eu falei, ele é um poema. E como ele é um poema, ele é feito em versos, tá? Lembra que eu falei, já expliquei, que estrofe é como se fosse um parágrafo e verso é a linha, tá? Temas populares e da cultura popular brasileira. Então vai falar de assuntos como assuntos que sejam do interesse da pessoa mais pobre. Então a gente vai ter alguns cordéis que falam do dia a dia. A gente vai ter cordel que fala de causas engraçadas, né? Tipo, dia que João Grilo chegou no inferno e engabelou o cão. Isso aí a gente tem até no Alto da Compadecida, né, tia? O João Grilo chegou lá no purgatório e lá ele passou a perna lá em todo mundo, né? Menos em Deus e... Enfim, vamos lá. Em Deus não, Jesus, né? Ó, linguagem popular, oral, regional e informal. Então ele vai falar, a escrita do cordel vai ser do jeito que a gente fala, tá? Então é popular, é regional, é informal, é do jeito como se estivesse conversando, tá? Esse tipo de manifestação tem como suas principais características a oralidade e a presença de elementos da cultura brasileira. Sua principal função social é de informar ao mesmo tempo que diverte os leitores. Então, eles vão falar as notícias de um jeito debochado, sabe? Jeitinho que vocês têm, cheio de deboche. Vamos lá. Em relação à linguagem e ao conteúdo, a literatura de cordel tem como principais características a linguagem informal, o uso de humor e... Meu Deus! O uso de humor, ironia e sarcasmo, tá? Então, como eu falei, vai ser bem debochado. Temas diversos, né? Do folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, entre outras coisas. Presença de rima, métrica e oralidade, tá bom? Vamos lá? A gente vai ter o exemplo aí, né? Alguns exemplos de... A gente vai ter exemplo aí de cordel. Ai, meu Deus. A gente vai ter exemplo de cordel aqui, ó. A gente tem cordel de tudo. As Crônicas de Gelo e Fogo, o Festim dos Corvos. Aqui pra quem não sabe, é o Game of Thrones, só que em cordel. A gente vai ter as bravuras de Justino pelo amor de Terezinha. Ixi, rapaz, Justino caba macho, correu atrás, só pelo amor da Terezinha. Olha aí, o Cangaceiro do Futuro e o Jumento Espacial. Eita, menino. As proezas de João Grilo, no Alto da Compadecida. Gente, uma coisa interessante que eu tenho para falar para vocês é que esses desenhos eram feitos, esses são chamados de xilogravura. Explicar para vocês como é o contexto de como é feito o cordel. Primeiro, por que o nome é cordel? Porque ele era estendido em cordas, tá? Ele era vendido em cordinhas. O vendedor, ele colocava assim, fazia um varalzinho e colocava os cordéis lá para o pessoal poder dar uma olhada, tá? Para baratear, para ele ser muito barato, imagina, pega uma folha de ofício, né, um A4, dobra ela no meio e depois dobra no meio de novo. Ela vai ficar assim do tamanho de uma palma da mão, né? E assim facilitava, barateava o preço do cordel, né? Porque ao todo, ao máximo, sim, usava o quê? 2 folhas de ofício, né? E aí conseguia fazer um conteúdo bem bacana. Um bicho desse tem 4 páginas, né? Virando assim, 4 folhas, porque página é um lado só. E aí conseguia ter até 8 folhas. Isso, meu Deus, era demais. Era um negócio assim absurdo, tá? E isso aqui, esse desenho que vocês veem, é a xilogravura. O que é a xilogravura? Eles pegavam um pedaço de madeira, entalhavam o desenho,
molhavam de tinta aí, na tinta, na folha. Era quase um carimbo. Quase não, era um carimbo. Era um carimbo. Então eles vinham, aí fazia isso em todas as folhas, né? As letras também eram todas... É um negócio assim, gente, era o máximo para ficar... que eles conseguiam fazer com o pouco valor que eles tinham, né? E, enfim, gente, é incrível, incrível demais. Momento da leitura, vamos pausar aqui, vamos para o nosso livrinho. Eu vou aqui para só um instante. Pronto, meu jovem, você abriu o seu livro na página 83, tá? E aí você vai ter aqui o texto do O Professor Sabe Tudo e as Respostas de João Grilo, né? Ixi, eu acabei gritando perto do microfone, desculpa, jovem. Então vamos lá, gente, ó. Você acompanha aí na sua tela, tá? Então, ano passado eu fiz essa leitura com o Elvis. Esse ano eu não vou ter a leitura com o Elvis, mas vai dar bom. Ó, eu trago para o leitor, neste poema de estilo, dois camaradas que vendem sabedoria no quilo. O professor sabe tudo e o renomado João Grilo. Quem não nasceu João Grilo, quem não conhece João Grilo, o amarelo sabichão, que já virou personagem de livro de televisão, verá neste folhetim o dito cujo em ação. Lá no meu sertão existe uma escola diferente, onde até mesmo João Grilo já fez prova de repente, e todo mundo aplaudiu esse cabra inteligente. Olhem bem esse debate com o mestre nordestino, que procurou todo jeito para reprovar o menino, já sabendo que o danado tem saber, é muito tino. Vai ligeiro decifrando qual verbo que existe e que o mesmo pode ser igualzinho ao seu contrário. Tanto faz você reler do começo para o fim ou do fim se pretender. Professor, pensei bastante. Encontrei esta verdade. Este verbo tem que ser de bastante utilidade, pois se chama reviver, parecido com saudade. Preste atenção, João Grilo, esta agora lhe atrasa. Me diga o bicho que pula, bem mais alto que uma casa. Acredito desta vez vou quebrar sua asa. Eu lhe digo, amado mestre, sua pergunta é bem chula. Para responder lá contento, não preciso nem ler bula. Qualquer bichinho faz isso, pois a casa nunca pula. E quando estou trabalhando, faço tudo com afinco. Digo quanto é 2 mais 2, na soma não é igual a 5. Com a pergunta do mestre, João deu uma gargalhada e falou: meu professor, responde de uma lapada. 2 mais 2 é igual a 5 quando a conta está errada. Ô menino sabido, o João Grilo do sertão disse tudo direitinho, não errou uma questão. Eu lhe dou uma nota 10 com prazer e louvação. Eu, João Grilo, agradeço dizendo: meu professor, tudo faz para alegrar o sertão com muito amor. Estou muito satisfeito com a nota e o louvor. Eita, menino, olha aí, rapaz, coisinha linda, amiguinha, né? Eles têm aí, olha, que belo, eu adoro esse texto, gente, muito, eu adoro o João Grilo. O João Grilo é o herói da gente. Ó, gente, aí só para dar uma relembrada para vocês, é um texto, tá? Escrito em versos, tá? Versos é a linha, isso aqui é um estrofe, tá? E aí eu vou pausar aqui e a gente já aparece aqui, certo? O detalhe que o gato tá lendo a arte da estratégia militar. Rapaz, aí é complicado. Mas quem tem gato sabe que o gato tem interesse em fazer isso aí com a gente. Vamos lá. Aí, gente, vem uma coisa interessante, aí vem a matéria, tá? São tipos de rimas que a gente vai ter as rimas cruzadas, né? Elas vão combinar alternadamente. Então vai ser assim, ó. Primeiro verso vai rimar com o terceiro verso. O segundo verso vai rimar com o quarto verso. Então vai ser AB, AB. Tio Igor, não entendi. Tudo que for A vai rimar, tudo que for B vai rimar. Então esse primeiro verso vai rimar com o terceiro verso, ó. O meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Vamos lá. Aí, volta. Primeiro verso, a gente vai ter o meu amor não tem. Rima com qual? Não tem o peso nem.
o segundo verso vai rimar com o quarto. Importância nenhuma de uma rosa de espuma, tá? Nenhuma espuma tem e nem. Essas rimas são chamadas de rimas alternadas, tá? As rimas emparelhadas, a gente vai ter a primeira rima, o primeiro verso rimando com o segundo, o terceiro com o quarto. São as rimas emparelhadas, tá? As rimas vão estar juntinhas. Vagueio campos noturnos, muros soturnos, parede de solidão sufocam minha canção. Percebam que o primeiro rima com o segundo, vagueio campos noturnos, soturnos, parede de solidão, canção, vai rimar o terceiro com o quarto. São as rimas emparelhadas. Percebam que a cruzada é AB, AB e as emparelhadas é AA, BB, tá bom? A gente vai ter as rimas intercaladas ou interpoladas, né? Que aí a gente vai ter o quê? O primeiro verso rimando com o quarto verso, o segundo verso rimando com o terceiro. Então, de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre tanto, que mesmo em face de maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Então, esse primeiro verso vai rimar com o quarto verso, atento e pensamento, e o segundo e o terceiro verso vão rimar tanto e encanto. Tá? E a gente também vai ter os versos brancos, tá? Eles não vão ter nenhuma rima, tá? São versos que um não vai rimar com o outro, tá? A gente vai ter uma palavra caída de montanhas distantes, de irmãs todos os mares e umas terras mais distantes, né? A gente vai ter que esse verso aqui, ó, né? Ele não vai rimar com nenhum, tá? A gente vai ter instantes e distantes rimando, mas esse primeiro verso não vai estar rimando com nenhum, ele vai estar destoando, tá bom? Então, só para lembrar, alternadas AB, AB, emparelhadas AA, BB, intercaladas ABBA e brancos a gente vai ter um verso que ele não vai estar combinando, tá? Outro ponto interessante é a métrica do poema de cordel, tá? O cordel é um poema rimado de forma fixa, possuindo 6 ou 10 versos por estrofe. Cada verso pode possuir o mesmo número de sílabas poéticas. A contagem de sílabas poéticas difere da simples separação de sílabas de palavras. Então, temos que lembrar o seguinte: quando a gente está separando sílaba, a gente vai batata, né? Isso é uma separação silábica. No poema, a gente tem as sílabas poéticas. A gente vai ter vai ser um pouquinho diferente para a gente separar as sílabas, tá? Aí a gente tem que seguir algumas regrinhas, tal. A gente, para separar as sílabas poéticas, a gente só vai contar até a última sílaba tônica do verso. Tio Igor, o que é a sílaba tônica? A última sílaba forte. Mas aí tem uma palavra todinha. Não conta. O que conta é a última sílaba tônica, tá? Aí a gente vai juntar vogais de palavras diferentes, tá? Você vai entender. Ó. Então, a divisão das sílabas, né, das palavras normalmente é baseada na pronúncia. Então, essas sílabas elas vão ser separadas pelo ar. Então, ó, eu trago para o leitor. Eu trago para o leitor. Todo mundo concorda que tem 8, né? Eu trago para o leitor. Certo? Ok. Já na sílaba métrica, a gente vai ter uma diferença, tá? Que ele trabalha com o som. Então, vamos só lembrar aqui, ó. A gente vai contar até a última sílaba tônica e a gente vai juntar as vogais que são as vogais diferentes, né? Ó. Eu trago para o leitor. Isso aqui não é, a última sílaba tônica é essa, então essa aqui não conta. Tio Igor, não entendi. Ó. Primeiro, isso aqui entra nisso aqui. Fundem-se vogais de palavras diferentes se formam apenas uma sílaba poética. Então, quando a gente fala para o, né? Ninguém fala para o leitor, é para o. Então, como aqui vai estar junto quando a gente fala, ó, o som, né? Ó, eu trago para o leitor é uma coisa estranha. Quando a gente fala normalmente, eu trago para o leitor. Então, a gente vai juntar essas duas vogais, tá? E aqui a gente não vai ler a última sílaba porque essa é a última sílaba tônica, tá? Eu trago para o leitor, tá? E aqui é 2 camaradas que vêm.
O DEM não conta, tá? Ambos os versos têm 7 sílabas métricas. No primeiro, a sílaba Rá e a palavra O fundem-se. No segundo verso, a contagem termina na palavra Vem, que é a última sílaba tônica do verso. Gente, é parêntese complicado, mas não é, tá? Qualquer dúvida você vem lá no Meet, que a gente tira a dúvida de vocês. É ou não é? É. Ficamos por aqui. Gente, vamos lá. Beijo, beijo, beijo. Tchau, tchau. Já passou mais do que devia.